um prazer muito grande estar aqui. Também ao Osmar pela receptividade, a todos vocês. E, bom, nós somos trabalhadores do Dia de Luz. Talvez alguns nos conheçam de lá, do Dia de Luz lá no Lar Anália Franco. E também somos trabalhadores do Lar Anália Franco, que vocês devem conhecer também. O Lar Anália Franco, bem a propósito da palestra de hoje, né, da conversa que nós vamos ter hoje, que vai falar, além de Maria de Nazaré, esse espírito maravilhoso, das criancinhas pelo dia, né, pelo dia de hoje. O Lar Anália Franco, então, é uma casa que está trabalhando bastante. Esses tempos atrás nós tivemos fechado a parte das crianças que dormiam lá no lar, que eram abrigadas lá no lar. Mas o lar continua vivo, continua trabalhando. Nós temos crianças lá de 0 a 6 anos que estão estudando na casa. A escola do lar é bem ativa. E faço um convite, quem quiser conhecer a casa, fique à vontade. Lá na Anália Franco, meu pai foi presidente da casa, talvez vocês tenham ouvido falar do seu Pedro Romero, por 29 anos ele foi presidente da casa. E agora nós estamos tentando seguir os passos do meu pai, né? Não com a mesma competência, mas pelo menos com o mesmo esforço. Vamos fazer força para estarmos lá. Então, a propósito, fica o convite aqui então para visitar não só o Lar Anália Franco, como também a casa em que nós trabalhamos, a casa espírita que nós trabalhamos lá, que é o Vinha de Luz, que vocês já devem ter ouvido falar também. Fica o convite também para visita de vocês para o Vinha de Luz. Bom, então vamos ao tema. Nós vamos falar de Maria de Nazaré em primeira instância, com todo respeito pelo que já foi falado aqui, é o espírito de Maria de Nazaré. A mulher que foi incumbida de trazer até nós o espírito mais elevado que nós já conhecemos aqui na Terra, que é de Jesus. Deu a luz a Jesus. Então, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho pela Maria de Nazaré. Pelo que consta, né, de informações até nos livros, Memórias do Suicídio e assim, traz-nos a informação de que Maria de Nazaré é um espírito de extrema evolução, incumbido de um setor, vamos dizer assim, da espiritualidade que cuida dos suicidas. Né? Vocês sabem como é difícil, como é árdua essa tarefa. Então ela é responsável. Imagina a responsabilidade dela. E eu vou ler um texto, porque gostaria da paciência de vocês, que eu acho que, com toda a singeleza, mostra o espírito de Maria nesse texto. Se vocês me permitem, eu vou fazer uma leitura rápida aqui. É uma bela poesia em que Chico Xavier nos deixou através do espírito de Maria Dolores, no qual descreve o acolhimento e assistência em que Maria de Nazaré prestou a Judas. Talvez vocês devam ter acesso a essa leitura, mas eu vou fazê-la aqui. Não está aí? Não tem problema, mas eu vou lendo para a gente não demorar mais. Pela curiosidade, né? Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim. Deixai-me padecer desse inferno sem fim. Nada me pergunteis. Retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas,
sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou sereno: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sinta sozinho e desprezado. Judas interrompeu-o e bradou rude e pasmo: Mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir da vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando-me apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me falei de mães, não me falei de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altere. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mão, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou com quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Bom, me perdoe a leitura, porém, ela fala muito bem do espírito de Maria de Nazaré. A doçura com que ela trata Judas. A doçura com que ela deve tratar todos os irmãos suicidas, as quais ela é responsável. Então cabe aqui o nosso carinhoso mesmo, respeito dessa mulher maravilhosa que passou por nós, passou nesse mundo aqui. Então cabe o nosso respeito e a nossa singela homenagem a Maria de Nazaré. Agora nós vamos falar sobre criancinhas. E é um tema que eu garanto que agrada a todo mundo, falar de criancinhas. Né? Para nós, hoje no dia 12, então é comemorado o Dia das Crianças, e o Brasil foi um dos primeiros países a estabelecer um dia em homenagem às crianças, até antes da Unicef. Até antes da Unicef, o Brasil já tinha um Dia das Crianças, dedicado a essas criaturas maravilhosas que estão entre nós. Correto? Vamos lá. Dentro do Evangelho, já foram ouvidos aqui pela nossa irmã, né? Então a parte bíblica, que a gente gosta sempre de ancorar as nossas palestras, né? Então já foi lido aqui nessa passagem de Jesus, e que ele fala, de acordo com São Marcos, para que nós nos assemelhemos às crianças. Veja bem, que nós não sejamos iguais à criança, que nós nos assemelhemos às crianças. Mas assemelhemos em quê? É aí que nós vamos falar. No que nós devemos nos assemelhar às crianças. Vamos lá. Ou seja, alguém duvida da pureza de coração das crianças? Às vezes são meio sapequinhas, né? Só um pouquinho. Mas alguém duvida da pureza de coração das crianças? Não, não. Todos nós achamos que realmente as crianças são puras de coração, são doces, são singelas, né? Com toda
vamos dizer assim, a sapequice, mas são singelas. Não é verdade? Vamos lá. Dentro disso, o que fica gravado aqui na descrição de Deus, de Jesus, é a simplicidade e a humildade. Na infância, como emblema dessa pureza. Ou seja, vocês estão me ouvindo sem o microfone? Você desligou. Só apertar nele. Eu vou dar um jeito nisso. Segura apertado aí. Estou segurando apertado. Parou? Parou. Se vocês me ouvem, eu vou dispensar um microfone. Pode ser? Então deixa comigo. Eu vou defender no gogó aqui. Tá ligado? É? Daqui então. Vai segurar aqui embaixo. Tá bom. Realmente, eu não tenho muita intimidade com essa parte artística, não, mas vamos lá. Se quiser falar sem microfone, Até prefiro. Se todo mundo estiver ouvindo, até prefiro. Obrigado, doutor. Aí eu estou em casa. Aí eu fico mais à vontade. E outra coisa, se eu estiver me mexendo demais, você fala, Marco, para. Para porque eu estou filmando. Tá? Mas vamos lá. Então, logicamente, para falar da infância, é claro que a gente faz o sinônimo aí da infância, de que Jesus pediu para nós, em termos da singeleza, da simplicidade e da humildade. Vamos lá. Inocência e candura. Não há dúvida. Realmente, é essa, como Jesus, vocês sabem que toda a passagem de Jesus, seja ela qual for, todas vão ter um cunho de informação, de ensino para nós. E essa passagem é tão significativa, nos pega tão dentro do nosso coração, porque fala primeiro de criança, que é um assunto que nos agrada muito falar, que nos agrada muito sentir. E outro ensinamento que nos traz, justamente da parte da singeleza e da humildade. O que para nós, convenhamos, no mundo em que nós vivemos, o orgulho e a vaidade, o orgulho e o egoísmo, nós temos que admitir que é o nosso câncer, é o nosso mal, é onde mais nós temos que nos atentar para cada atitude, para cada pensamento que tivermos. Colocarmos a criança de exemplo frente a essas duas coisas que nos levam para o lado mais ruim, que é a singeleza e a simplicidade. Vamos lá. Mas, por que essas crianças têm que ter um cuidado especial de todos nós? Por quê? Por que elas suscitam em nós, suscitam mesmo, o cuidado especial que nós temos que ter com elas? Ou nós não temos cuidado especial com as crianças? É claro que temos, Osmar. É claro que temos. Se vocês forem no lar ou em qualquer outra instituição que tiver criança, a primeira coisa que eu tenho certeza que vai sair da nossa afeição é um sorriso. É um sorriso. É um sorriso, velho. Nós vamos chegar lá e nós vamos sentir das crianças aquela vibração, aquele amor, aquela singeleza, aquela humildade que tanto traz para nós a paz de espírito, que é onde justamente Jesus nos aconselha. Se assemelhe a elas. Se assemelhe a elas que vocês vão estar no caminho certo. Mas para que a gente tem esse cuidado? Por que a gente tem esse cuidado com as crianças? Quem são as crianças que estão conosco? Quem são as crianças que estão na nossa família? Quem são essas crianças que nascem junto conosco e se não são da família, muitas vezes nós nos apegamos a alguma criança, seja do vizinho, seja do parente mais próximo, que tem afinidade conosco. Por que eles estão ali conosco? Nós, como espíritas, temos a informação, não, de que nas sucessões das nossas vidas, das nossas encarnações, nós fazemos vínculos com as pessoas. Vínculos bons e às vezes não tão bons. E Jesus uma vez falou que nós não sairemos daqui enquanto nós não pagarmos o último ceitil, o último centavo, que seja. Mas o que ele quis dizer com isso? Que nós vamos ter que estar bem. Nós vamos ter que estar bem conosco, mas estar bem com os outros também. E quais são esses outros? Familiares,
com a sogra, o sogro, né? E as crianças. As crianças que são responsabilidade nossa como pais, como educadores, como partilhadores da vida. Nós somos responsáveis. E os pais numa responsabilidade um pouco maior, porque Deus coloca em nossas mãos a responsabilidade sobre aqueles espíritos. Nós estamos falando de seres que estão encarnados em pessoas pequenas, mas são espíritos. Responsabilidade dos pais. Vamos lá. Agora, me diga uma coisa. As crianças, nós sabemos que são espíritos milenares. Não são espíritos pequenininhos. São espíritos milenares. Mas por que eles guardam essa singeleza, essa simplicidade? Os órgãos das crianças, salvo exceções, eles têm um desenvolvimento, órgãos físicos. Tem um desenvolvimento que vai sendo feito no decorrer da sua vida. E os espíritos, quando encarnam no corpo de uma criança, eles têm, é como se fosse assim uma nebulosidade, uma perturbação, em que eles ficam amodorrados, essa palavra, fica latente ainda toda a sua personalidade, toda a sua condição de espírito fica amodorrada na criança, fica adormecido, vamos dizer a palavra certa é essa, adormecido na criança, por um determinado tempo. Agora imaginemos nós, se eu recebo na minha casa um filho, ao qual, numa encarnação passada, foi meu inimigo atroz. Como é que eu vou tratar essa criança se eu sei o que ela foi? Será que eu vou ter o mesmo carinho por ela? Será que nós vamos ter o mesmo carinho por ela se a gente tiver essa consciência? Pode ser que não. Pode ser que não. Se nós não tivermos instrução suficiente para saber que nós estamos aqui para resolver as situações, não vamos sair antes de pagar o último centavo? Então, graças a Deus que essas crianças tenham amodorrado essa situação dela e nós não sabemos a nossa relação que nós temos com ele. A única coisa que nós sabemos, que nós temos em relação às crianças dos nossos filhos, ou criança de outra que a gente tem afinidade, é que nós amamos, que nós queremos bem essas crianças, que elas precisam do nosso carinho e do nosso cuidado. Isso é bom. Sejam quais forem os espíritos que ali estejam encarnados. Seja qual for a índole do espírito que estiver encarnado lá. Seja qual for. Nós temos que amá-los incondicionalmente. Incondicionalmente. Concorda com o que nós estamos falando? Vamos lá. Bom, mas até uma certa idade, eu não vou ser cabalístico de falar uma idade, mas enfim, até os 7 anos, a criança tem um espírito moldável, mais maleável. O que isso quer dizer? Que os pais têm a obrigação, principalmente nessa fase da criança, de dar o exemplo, de dar o carinho, de certa forma colocar disciplina, porque a disciplina é amor também. A falta de disciplina pode ser uma falta que nós vamos ter que prestar conta depois, por sermos responsáveis. Então é nessa fase que o espírito nosso é mais moldável, é mais afeito a receber as informações. Aí vai o exemplo do pai, aí vai o exemplo da mãe. E veja bem, na palestra que nós tivemos acesso de Divaldo, ele fala uma coisa muito, muito firme. Depois eu vou colocar o link da palestra, vocês vão ter a oportunidade de ver. A responsabilidade de criar os filhos é dos pais. Não é do avô, não é do tio, não é da professora. É dos pais. Ah, mas Marcos, eu trabalho, a minha esposa trabalha, nós não temos tempo de criar os filhos. Você delegar para os seus pais, para os seus parentes, o cuidado com os seus filhos,
é uma coisa que você depois vai ter que dar conta disso aí. Não em termos de quantidade, mas em termos de qualidade. Não de acordo com o Marcos Romero. Isso eu estou falando uma coisa que o Edivaldo falou. E vocês vão ter acesso a essa palestra. Tá? Vamos lá. Agora, a gente saiu dessa explanação do Evangelho segundo o Espiritismo e nós fomos para o Livro dos Espíritos, que tem uma parte específica que fala sobre a infância também. E Kardec, nas perguntas que ele faz para a espiritualidade, ele vai no âmago muitas coisas, né? E ele fez algumas perguntas que nós vamos falar aqui. Na questão número 379, lá do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec assim: é tão desenvolvido quanto o adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? O que vocês acham? Criança é um espírito milenário igual ao nosso. A criança tem um espírito mais ou menos desenvolvido que o nosso. Veja bem, o espírito. Não estou falando da criança pequenininha. Estou falando do espírito. Pela resposta vocês já estão sabendo. São desenvolvidos sim. Às vezes até mais que nós. Alguém duvida? Quantas vezes que vem um pequenininho ou uma pequenininha e olha para a gente e fala: pai, vô, se você fosse um pouco mais calmo, você seria muito mais bacana. Onde é que tirou isso? Alguém já ouviu uma situação dessa? Eu já. Onde é que esse pequenininho tirou isso? Isso tirou de informação anterior. E muitas outras informações que eles têm, que eles nos passam, que a gente não sabe de onde veio. Né? Não sabe de onde veio aquilo lá. E nos pega de surpresa. Na pergunta número 380, questão número 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou pensa como adulto? É fácil. Lógico, a criança vai pensar como criança, salvo exceções. Eu estou falando com ela aqui porque ela é pedagoga, então ela tem propriedade para falar junto comigo aqui. Salvo exceções, as crianças, ainda na questão de elas serem crianças, de terem os órgãos em formação, então, logicamente, o nível de informações delas é inferior ao do adulto. Porém, dentro da sabedoria de Deus, de certa forma, eles vão ter o acesso a todas as informações, depois de uma certa idade, a que eles têm já dentro de si. Vamos lá. Na pergunta 381, por morte da criança, readquire o espírito imediatamente sem precedente de vigor? Vamos lá. Morreu a criança. Né? Automaticamente ela adquire todo o conhecimento que ela tinha quando era antes de encarnar? Veja bem, automaticamente, de uma hora para outra ela adquire? Depende. Na maioria das vezes, não. Ela vai demorar, porque ela vai entrar no estado de perturbação. Às vezes a ligação que ela tem com a parte material é muito grande ainda. Ela vai ter que se superar dessa ligação com a matéria. E depois, com a ajuda dos amigos espirituais, dos familiares, ela vai recuperando toda a sua identidade espiritual. Todo o cabedal de informação que ela tem, ela vai recuperar. Mas não imediatamente. Ok? Questão 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos impõe? A resposta é direta. Não sofre. O que o espírito tem é aquilo que fala ali. Ó. É um período de repouso do espírito. Nós estamos na batalha. Nessa idade, as crianças estão o espírito está em repouso ainda, estão aprendendo, estão acessíveis às informações. Então estão, de certa forma, em repouso, recebendo as informações. Aí está a nossa responsabilidade. Nós estamos lidando com espíritos que estão justamente ávidos de receber esse carinho, esse amor, esse ensinamento. Então, as crianças ainda estão recebendo informação. E na 383, qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Como nós estamos falando aqui, ele está mais afeito às impressões que nós vamos passar para eles. Eles estão acessíveis a essa informação, então tem que passar. Agora veja bem, capazes de lhe auxiliar em orientamento para o que devem contribuir os incumbidos de
educado. Eu vou trazer uma reflexão para nós fazermos aqui. A criança, ela deve ser educada ou ela deve fazer com que nós troquemos informação com ela e que ela, em vez de ser só a educação, ela receba o aprendizado. Veja bem, existe uma diferença entre educar uma criança e fazer com que ela aprenda. Não existe? Eu acredito que, da minha época aqui, nós tínhamos nossos livrinhos que a gente tinha que preencher. Caminho suave. Alguém já ouviu falar disso? É que eu sou velho, gente, eu vou ter que falar isso. Caminho suave, a cartilinha que nós tínhamos. Aquilo era assim, você tinha que aprender. Então, é desse jeito. Hoje, a pedagoga pode falar aqui. Não é mais assim, pelo menos a BNCC não prega mais isso. É outro tipo de coisa. A criança tem que aprender, não ser só educada. Quem educa, quem que educa? De acordo com o Divaldo falou aqui. Quem é o responsável por educar a criança? Os pais. No lar, os pais. Educação é do pai e da mãe, dos pais. Aprender, direcionar, receber, principalmente receber a informação das crianças também. Não é só passar a informação. Às vezes a criança está cheia de informação e não está sendo educada. Ela não está aprendendo, ela está cheia de informação. Agora, a aprendizagem é diferente. A aprendizagem é uma via de dois sentidos. Tanto vai para a criança quanto volta para nós. Isso é importante que nós saibamos. Todos os nossos netos, os nossos filhos, eles têm outro padrão de educação. A aprendizagem, não somente a educação. Tá? 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Por que a criança chora ao nascer? Quem não chora não mama. Não é, Marcos? A criança chora, é a linguagem dela. É a forma que ela tem de falar, cuida de mim. Cuida de mim, eu sou dependente de você. É a forma que eles têm de falar. Então chora mesmo. Chora, faz banha, grita. E é o jeito que eles estão falando, estou aqui, presta atenção. Cuida de mim. É a linguagem deles. E na 385, ele fala assim, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência. É que o espírito se modifica? Vamos lá. Depois de uma certa idade, tem uma certa modificação na criança, ela deixa de ser criança, passa a ser pré-adolescente, depois é adolescente, depois é adulto, e tudo muda. Tudo muda. Né? Tudo muda. A reação dela muda, o relacionamento conosco muda. Né? Então tudo muda. E para nós ficamos assim. Nossa, por que mudou? A gente tinha aquela criancinha tão tranquila, tão serena. Parece que dá um clique assim num botãozinho, vira um negócio meio doido. Né? Começa a contestar, começa a ser mais impositiva, começa a ter outras prioridades que às vezes não nos vai de encontro ao que a gente quer. Mas é a parte em que ela mostra o que ela é. O espírito está ali, vai de acordo com aquilo que ela recebeu de informação, lembra? De 0 a 7, que foi mudando. Aí nós vamos ver o que trabalho foi feito. O exemplo que nós demos, o jeito que nós estamos tratando as nossas crianças, vai refletir nessa idade. E o espírito que está ali, não é um espírito de criança, é um espírito milenar que está ali. E nós temos que interagir com isso. Assim, e falar do amor de mãe. Como nós falamos de Maria, amor de mãe. Olha o que está falado lá. O amor que uma mãe consagra a seus filhos, como o maior amor que um ser possa voltar ao outro. Aqui onde nós vivemos, na Terra, nesse planeta, a maior forma de nós definirmos amor é o amor da mãe pelo filho. Isso é fato. O amor da mãe pelo filho é aquilo que nós sabemos de mais puro que tem de amor. Da mãe pelo filho. Está dito ali. Tá? Tanto me permite só uma palavrinha. Uma vez eu conversei com uma psicóloga da penitenciária. E ela falou assim, por mais que eu fale com os presidiários,
Por mais que eu tente explicar uma coisa, por mais que eu tente tirar alguma informação, alguma coisa, eu não consigo. Quem consegue? A única pessoa que consegue tirar informação, carinho, amor, quem que é? A mãe. A mãe. É a única que consegue. Para vocês verem o que o amor de mãe, o que o amor pode fazer. Principalmente o amor de mãe. As crianças são seres que Deus manda a novas existências. Para que nós não temos excessiva severidade, então ele coloca essa condição de inocência nas crianças. Não é novidade para nós. Enfim, é isso. Vamos lá. Mais um. Em todo caso, vamos falar de novo, o aspecto da inocência realmente é o que traz para nós essa ideia da doçura, da candura, do cuidado que a gente tem que ter com as crianças. Vamos lá. Gente, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência, que eles têm as suas questões já individuais. Se eles forem bons, da sua essência, eles vão continuar dentro da sua essência de bons. Se eles forem ruins, nós vamos ter responsabilidade sobre aquilo que nós possamos ter dado de exemplo para eles também. Uma coisa que Divaldo falou também na palestra dele é o seguinte: o nosso planeta está passando por uma situação, desde 1980, palavras de Divaldo, não é o Márcio que está falando, desde no final da década de 70, na década de 80, nós estamos em contato com outros mundos que estão nos influenciando. O que é em contato com outros mundos? Alguns espíritos que estavam encarnados nesses outros planetas, eles estão encarnando entre nós. É novidade para alguém isso? Não. Vocês já ouviram falar de criança índigo, criança cristal? Isso é de conhecimento. Essas crianças estão vindo entre nós. E o que nós podemos notar de diferente nessas crianças conosco? Alguém pode saber, falar alguma coisa de diferente? Quando uma criança de 4 anos de idade pega um celular e fala, daqui que eu conserto. Pegou prática. Mas quando a criança olha nos seus olhos e te desafia em alguma coisa assim, ó, eu não concordo com o que você falou não. Aquela história de você olhar para a criança e dar uma piscadinha para ele e falar, opa, já não vou fazer. Esquece. Esquece. Não vai rolar. Hoje, se você olhar para a criança muito tempo assim, ela vai, que você está me olhando? Está com problema nos olhos? Não é, Osório? É perigoso falar isso. E outra coisa, dentro do que o Divaldo falou, as crianças hoje têm um pouco de dificuldade de aceitar coisas impostas. Estou mentindo? Divaldo mentiu? Se você chegar uma criança e falar, você tem que fazer isso, o que ela vai fazer? A primeira coisa, ela não vou fazer. Ah, mas não vou mesmo. E se você bater, aí piorou. Então, nessa fase, desde essa época, que estão reencarnando crianças agora com esse espírito mais desafiador, mais inteligente, eles estão contestadores, desafiadores. Eles estão desafiando a nós, a geração anterior, desafiando a pensarmos, certo? E outra coisa, a nossa forma de ensino não cabe, a forma antiga de ensino não cabe para as crianças que nós temos hoje. Alguém tem alguma dúvida disso? Nessa contestação, nessa forma que eles têm de induzir as crianças a preencher, nós vamos ter que ter informação deles. São espíritos que estão vindo de outro planeta muito mais desenvolvidos que nós, talvez. Intelectualmente, moralmente não sabemos, mas intelectualmente sim. Então nós vamos ter que aprender com eles também. Certo? Bom, enfim, podemos ir mais para frente. Bom, nós vamos ter dificuldade para lidar com essas crianças, com a linguagem deles, mas nós vamos ter que lidar. Nós vamos ter que lidar. Pais, educadores, nós vamos ter dificuldade, mas nós vamos ter que aprender. Como é que nós temos que aprender? Impondo? Pode esquecer que não vai rolar. Impondo não vai. Nós vamos ter que aprender, trocar informação, deixar com que eles também venham com informação para nós. Eles venham com informação. Por favor. Bom, enfim, nós vamos ter que reprimir os maus vendedores. Não que essas crianças que hoje, nós não precisamos colocar limites. Claro que precisa colocar limite. É claro que nós vamos ter que colocar disciplina.
É claro que nós vamos ter que aprender e falar não, com certeza vamos. Não porque eles são espíritos milenários, vêm de outro planeta, na hora do outro planeta que estiver aprontando, você esquece o planeta. Não vai lembrar de outro planeta, você tem que disciplinar sim. Pelo menos é o que fala, até o Oswaldo Klinge, que nas palestras dele, se alguém tiver acesso, ele fala bem tacitamente isso, disciplina, por favor. Ah, sim. Uma coisa que é interessante nós sabermos, que quando nós desencarnarmos, tá? Espíritas mesmo, nós vamos chegar no local que nós fomos designados, que nós tivemos na nossa ligação, e nós vamos ter uma espécie de infância lá. Viu, Eduardo? Porque nós vamos, pelo que a gente leu, tá? Nós vamos chegar lá, nós vamos ter dificuldade de falar com eles. Porque a linguagem dos espíritos é outra. É a linguagem do pensamento. A locomoção dos espíritos é diferente da nossa. Nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter que aprender a andar com eles. E outras coisas. Então é como se a gente regressasse a uma infância também. Igual às crianças. Quanto mais apego nós tivermos às questões materiais, maior dificuldade nós vamos ter de nos adaptarmos à vida espiritual. Vocês concordam com o que eu estou falando? Nós estamos estudando isso, todos vocês estão. Então, é hora de nós realmente darmos mais valor, ou seja, darmos muito valor às questões da moral, à questão do espírito, além do que na questão do corpo, que é uma bênção também. Eu tenho uma mensagem aqui que eu vou ler, tá? Mas eu prometo que eu leio rapidinho para vocês. Também de Chico Xavier, sobre as crianças. Se nos propomos a edificar o futuro com o Cristo de Deus, é necessário auxiliar a criança. Se desejamos solucionar os problemas do mundo de maneira definitiva, é indispensável ajudar a criança. Se buscamos sustentar a dignidade humana, abolindo a perturbação e imunizando o povo contra as calamidades da delinquência, é preciso proteger a criança. Se anelamos a construção da Era Nova, na qual as criaturas entrelaçem as mãos na verdadeira fraternidade, em base de serviço e sublimação espiritual, é imprescindível socorrer a criança. Entretanto, veja bem, convenhamos que os grandes malfeitores da terra, os fazedores de guerras e os verdugos das nações, via de regra, foram crianças primorosamente resguardadas contra as quaisquer provações na infância. E ainda hoje, os jovens transviados habitualmente procedem de climas domésticos em que a abastança material não lhes proporcionam ensejo a qualquer disciplina pelo conforto excessivo. Urge, pois, não amparar a criança, mas educar a criança e induzi-la ao esforço de construção do mundo melhor. Pelo espírita Batuíra, Francisco Xavier, da obra Despertador. Amém, assim seja. Ok? Vocês captaram a essência dessa mensagem? Eu acredito que sim. Né? Da nossa responsabilidade, daquilo que a criança representa para nós. Enfim, meus irmãos, o endereço da palestra do Edivaldo está aqui, se puder. Eu vou finalizar a palestra agora. Mas antes eu gostaria de convocá-los para uma oração. Nessa oração, como a gente está falando aqui sobre Maria de Nazaré, sobre as criancinhas, eu gostaria de falar do coração de cada um de nós. Que assim, a importância de Maria, não só pela sua imagem, pela candura, pela doçura que ela nos traz, como respeito à mãe. A humildade e a doçura das crianças, que também traz esse recado para nós. Então vamos fazer essa oração. Unidos em pensamento agora, eu pediria para que nós fechássemos os nossos olhos físicos e respirando esse ar de iluminado dessa nossa mãe querida, exemplo, espírito de luz, que nós possamos compartilhar, meus irmãos, não só dos benefícios que nós estamos recebendo nesta casa, mas que nós possamos compartilhar com aqueles que mais necessitam também desse carinho, desse amor,
e que essas irradiações possam chegar até os irmãos mais necessitados, aqueles que possam estar sofrendo. E com o exemplo da nossa irmã maior, da Maria de Nazaré, que os pensamentos possam chegar até os irmãos sofredores de todos os anos. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite, de nós estarmos compartilhando esse carinho e esse amor. Que Deus abençoe a todos. Assim seja. Muito obrigado.